Transcendendo a mente. No princípio havia somente um estado de consciência, o espiritual, mas desde a chamada queda, o homem foi dividido em 3 estados de consciência: o material, o mental e o espiritual. A consciência espiritual, quando feita carne, é o corpo perfeito e imortal, mas bem poucos entre os bilhões de pessoas que têm vivido na Terra atingiram tal consciência, muito poucos. Ao contrário, por incontáveis gerações humanas, o mundo tem vivido no estado de consciência material e mental, e para a maioria, tudo o que é conhecido é o sentido material do mundo. Um mundo onde o homem vive pelo suor de seu rosto, e tudo o que ele faz, o faz com recursos físicos e mentais. Mesmo hoje, o mundo não se ergueu muito acima desse sentido físico do universo, em que se pese o fato de que, neste último século, muito tem sido revelado do mundo mental, embora revelado primariamente no sentido de o mental governar o físico. Afora isso, o que aconteceu é conhecido como a ciência do pensamento positivo, concebida para manipular o cenário humano. Por exemplo, se alguém não tem uma casa, tudo o que tem a fazer é se imbuir do pensamento positivo e a casa aparecerá. Ou se não tiver uma companhia satisfatória, bastará um pouco de pensamento positivo para que aquela desapareça e apareça uma nova. Se alguém sofrer de alguma doença, só um pouco de pensamento positivo, e como num passe de mágica, a doença desaparecerá e um corpo harmonioso aparecerá em seu lugar. Mesmo quando esse tipo de terapia mental resulta eficaz, e muitas vezes o é, aqueles que se utilizam dessa técnica ainda vivem de um universo físico, um corpo físico, um companheiro físico, algo físico sujeito às leis do bem e do mal. E num dia muito próximo, é bem possível que a desarmonia e a discórdia comecem de novo. Uma parte do corpo é curada, e eis que outra doença se manifesta. O problema do suprimento está resolvido, e então algo acontece. E eles oscilam entre uma crença no físico, no mental, moral ou financeiro, e outra crença igualmente densa, sempre com a mesma tentativa de usar o poder da mente para ajustar, sanar ou melhorar uma condição. Contudo, o mundo tem a sorte de ter conseguido esse grande progresso, pois sem a descoberta do mundo mental seria ainda impossível dar o próximo e maior passo para o reino espiritual. Antes de prosseguir, tentemos entender as funções da mente. Talvez isso possa ser mais bem feito se tomarmos o corpo como exemplo. Sabemos todos que o corpo é um instrumento usado para as atividades da vida humana, mas poucos reconhecem que, por ser um instrumento de Deus, deveria ser perfeitamente harmonioso. Não há razão para que o corpo fique deteriorado e perca suas faculdades, e parece que isso acontece porque o homem ainda não aprendeu como se precaver contra tais mudanças e conservar o corpo, que é o instrumento apropriado e efetivo para o uso diário. Isso pode ser feito se descobrirmos que a mente também é um instrumento e que também tem seu lugar correto na nossa experiência humana. Compreendido e aceito que a mente é um instrumento, poderá também ser compreendido de quem ela é instrumento, pois o instrumento se deve necessariamente ter alguém que o governe e controle. Infelizmente, é normal que a mente não seja controlada, mesmo que alguns tentem fazê-lo e desastradamente, muitas vezes arruinem sua vida, por não terem compreendido que a mente não pode ser controlada pelo homem. A mente é um instrumento para algo maior do que ela mesma, e esse algo é o eu. E quando alcançamos o estágio de controle da mente pelo eu, nos envolvemos numa paz que ultrapassa a compreensão. Então, nós não tentamos controlar o corpo e a mente, mas é a ação da verdade em nossa consciência, da qual tomamos conhecimento pela mente, que mantém a mente clara, pura, harmoniosa e vital. E essa, por sua vez, controla, dirige e governa o corpo, agindo como purificador de ambos, corpo e mente. Há um centro espiritual dentro de cada um de nós, e nesse centro está registrada nossa inteira herança espiritual. Esse centro não está dentro do corpo, mas em nossa consciência, de onde, pela sua infinitude, podemos tirar de tudo o que se fizer necessário ao nosso desenvolvimento, de agora
até o fim do mundo e além no infinito. O princípio básico, o Criador, a substância da vida, é Deus, alma ou consciência, enquanto a mente é o instrumento pelo qual a ação de Deus se manifesta. A mente, pois corretamente compreendida e utilizada, é um instrumento de Deus. Quando a mente está aberta para receber o impulso divino, por ela fluem formas harmoniosas e perfeitas. A partir de Adão, a mente humana aceitou a crença do bem e do mal, e a partir desse momento, em vez de ser um puro instrumento da alma, a mente começou a se materializar em formas concretas, ora boas, ora más, exatamente como se fosse um molde de onde, independentemente do perfil da forma, se reproduzem as peças. Se houver o mal na mente, aparecerão formas más, ao contrário, se houver o bem, aparecerão formas boas. A mente produz a sua própria imagem e semelhança, e se nós, que nos colocamos por trás da mente, permitimos que seja preenchida com superstições, ignorância ou medo, tudo quanto se origina na crença em dois poderes, será, pois, isso tudo que a mente produzirá em nossa vida. A mente é a substância de toda forma de pecado, de doença, de morte, de falsos apetites, de carências, limitações, guerra e seus corolários, e de todas as outras coisas listadas sob o nome de mal. A mente preenchida com pensamentos errôneos, medo, ódio, injustiça, luxúria ou malícia, se mostrará externamente como desarmonia e discórdia. Por outro lado, uma mente imbuída de bons pensamentos, caridade, pureza, benevolência, cooperação e etc., aparecerá externamente como vida boa. É a lei kármica consignada na Escritura. O que quer que o homem semeie, isso também colherá. A mente, no estado de não iluminação, cheia de crenças materialísticas, teorias, opiniões, doutrinas e credos, só pode manifestar seu estado de caos. Porém, se estiver livre de tais crenças, torna-se um instrumento com o qual o princípio criador da vida pode fluir em formas eternas e harmoniosas. A aparência externa é sempre formada pela mente. O que semeamos mentalmente, colheremos materialmente. A matéria é matéria somente quando a consciência está no estado de materialidade, mas uma vez que nos elevemos para o estado mental, a matéria já não é matéria, e sim mente. A mente é a substância e essência de que é feita a matéria, que se nos mostra como forma ou como efeito. A mente é o princípio, a vida e a lei de toda forma material ou mental. Esse não é um conceito fácil de compreender, mas se tomarmos um exemplo e traçarmos uma analogia entre tudo isso e uma substância com que estamos familiarizados, poderemos clarear as ideias. A combinação de duas partes de hidrogênio com uma de oxigênio é chamada de água. Ela pode ter a forma física de vapor ou de gelo, e embora as três formas físicas sejam diferentes, a essência permanece a mesma, ou seja, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Da mesma maneira, a mente é a substância básica, mas matéria é o nome dado à mente quando toma forma. A mente aparece de várias formas. A carne é uma delas, o sangue, o osso, o cabelo, etc. são outras, mas todas são mente tornada visível, aparecendo daquele modo específico. Numa forma é carne, na outra é osso, na outra é cartilagem, sangue, cabelo ou pele, mas a substância ou essência é sempre a mente. A mente atua como pensamento, a mente aparece como coisas e, nesse sentido, ela é a essência da criação, como descrito no 2º e 3º capítulos do Gênesis. Assim, se a matéria é mente, um processo mental pode mudar o produto, a matéria. A mente, a sua ou a minha mente, se imbuída de verdade espiritual, torna-se um instrumento por meio do qual Deus aparece e se manifesta, e aparecendo, ele se torna o corpo do nosso mundo exterior. Por isso, nunca vivemos num mundo material rodeados por matéria, porque Deus, Ele mesmo, a verdade na sua e na minha consciência, é a única substância e essência do nosso mundo. Quando Deus ou alma se torna nossa atividade mental e aparece como forma, toda forma é espiritual e pode ser multiplicada. Quando nos elevamos além do nível da mente e do pensamento,
até o silêncio onde está o eu, Deus se torna a atividade e a substância, aparecendo então como matéria ou forma. Por exemplo, em cada milagre relatado nos 4 evangelhos, foi a consciência de Jesus, o Cristo, que apareceu externamente como saúde e harmonia e como uma infinidade de pães e peixes. Pães e peixes não são matéria, saúde e riqueza não são matéria, foram formados da consciência. Uma vez que a mente esteja permeada de verdade, a verdade é a substância e a essência das formas manifestadas, e então as formas podem ser multiplicadas, mas o podem apenas por não serem materiais. Houve um tempo em que havia só 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje somos 4 bilhões, mas não há mais Deus na Terra. Aqui está o mesmo Deus, a mesma vida, mas o que aconteceu foi que a mente multiplicou as formas, não as dividiu. Trata-se do mesmo princípio que atuou quando Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes. O que ele fez foi multiplicar as formas visíveis para satisfazer o senso de necessidade daquele momento em particular. Só há espírito e suas formações espirituais. A mente, como instrumento do espírito, forma e governa a si mesma como forma esboçada, e isso é chamado matéria ou forma física. É de fato mente, pois a matéria pode ser reduzida ao mental e eventualmente de volta até o espiritual. Mas é a mente que se nos apresenta como forma finita, e é ela mesma que gera esta forma. A mente até mesmo transformará esse corpo e o suprirá. A mente formará para nós tudo o que nos pareça necessário e, todavia, nada de novo será acrescido à criação. Quando a mente trabalha em seu próprio nível, aparece como bem ou mal, ou ambos, ao passo que a mente, dirigida pela alma ou Deus, aparece só como um universo harmonioso. Isso não significa que, se pensarmos só bons pensamentos, aparecerá nosso universo perfeito espiritual. Significa que, quando nos elevamos acima da mente e do pensamento para dentro do reino do silêncio, da alma ou de Deus, então ela se manifesta como nossa identidade espiritual, nosso ser, nosso corpo e nosso universo. Quando você e eu permitimos que nossas mentes sejam preenchidas com ignorância, superstição e egoísmo, tais mentes produzirão sua própria imagem e semelhança, que será refletida para fora como os pecados e as doenças do mundo. Mas quando a mente é purificada, de modo que se torne um instrumento da pura alma, então a mente produz a imagem e semelhança da alma, que é perfeição espiritual, conforme as regras mostradas para ti no Sermão da Montanha. As criações de Deus são incorpóreas, espirituais e infinitas, não físicas, materiais ou finitas. Deus é espírito e por isso o universo de Deus, o corpo de Deus, são espirituais. Contudo, como as criações de Deus se apresentam aos nossos sentidos humanos, elas parecem ser físicas, materiais e limitadas. A razão dessa anomalia é que nossa mente, no seu estado não iluminado, interpreta apenas aquilo de que podemos tomar ciência por meio de nossos sentidos. Nós não podemos contemplar aquilo que é, contemplamos a interpretação da nossa mente. Por exemplo, se houver um jarro de rosas amarelas na sala, você e quase todos os que estiverem na sala poderão vê-las como amarelas, mas para um daltônico elas poderão ser vistas de qualquer outra cor. Ou enquanto tais rosas poderão parecer para você maravilhosas, poderão desencadear um ataque de asma em outra pessoa. Está claro que não é aquilo de que tomamos ciência que é importante, mas como a mente interpreta o que passou pelos sentidos. Existem artistas cuja interpretação das rosas pode nos deslumbrar por serem capazes de perceber um substrato de verdade espiritual nelas, enquanto nós vemos apenas suas formas e cores finitas. Alguns de nós poderão visitar uma galeria de arte, olhar para os quadros e chamá-los de borrões de tinta, enquanto outros poderão olhar as mesmas telas e viver um êxtase, porque sua compreensão desenvolvida da arte, seu conhecimento de linhas e cores, poderão apreciar e ver o que o artista viu quando colocou sua interpretação na tela. Se tivermos cultivado qualquer apreciação no campo das artes,
poderíamos ficar diante das telas do artista totalmente cientes daquilo que ele colocou ali. Mas se nossa mente não tiver conhecimento da arte, nós não veremos nada, a não ser manchas de tinta. Quando nossa mente está livre de julgamentos, podemos olhar para este mundo e nos regozijar com o céu, o ar, a terra, o mar, o sol, a lua e as estrelas. Mas se a mente estiver cheia de conceitos materiais, nos perguntaremos como fez um amigo meu anos atrás. Eu não vejo porque as pessoas viajam. Há apenas dois tipos de terra. Ela sobe e a chamam montanha, ela desce e a chamam vale. Ou, se for úmida, a chamam água. O que pode alguém ver numa viagem? Qual a diferença entre um lugar e outro? Raramente vemos o que está diante de nós. Tudo o que observamos no mundo, nós o vemos através dos olhos da nossa experiência. A atitude de nossos pais diante da vida, nossas raízes raciais e religiosas, nossa herança nacional, nosso meio próximo, nossa educação e as experiências acumuladas depois da vida escolar. Tais conceitos são formados por influências pré-natais, pelo meio próximo, a educação e as experiências pessoais, que fazem de você e de mim os seres humanos que somos. E assim, se nosso mundo é um mundo de pessoas amargas, desagradáveis e ríspidas, é por causa daqueles 4 fatores que nos condicionaram e influenciaram nossa interpretação daquilo que encontramos pela vida. Por outro lado, se encontrarmos um mundo de pessoas cooperadoras, compreensivas e amáveis, será provavelmente devido ao nosso padrão particular de referências. É certo que onde nós estamos está de fato o reino de Deus. Tudo que está no céu está na terra. Mas se nós achamos a terra um inferno ou um paraíso, depende de estarmos vendo a terra através de uma visão espiritual ou material. A interpretação mental da experiência determina se é paraíso ou inferno. Olhamos para as criações de Deus por meio do instrumento da mente, e as formas que vemos assumem a cor e a natureza com que a mente as interpreta. Quando uma pessoa nos diz, tenho um corpo doente, ou tenho uma mente pecadora, ou tenho uma carteira vazia, ela está contemplando a criação por um sentido limitado, material e finito. Se pudermos ignorar o que a pessoa está vendo, sentindo, experimentando e descobrir que nossa mente é apenas o intérprete, se pudermos ficar suficientemente silenciosos, de modo a podermos registrar o quadro verdadeiro, então, no silêncio, poderemos ouvir: Tu és meu filho bem-amado, no qual me aprazo. Ou, este é de fato o reino de Deus. Ou, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, nos virá a certeza de que tal cena, como foi interpretada pelo sentido mortal, está incorreta, e no silêncio aquilo que é real nos é revelado. Uma pessoa se debatendo com um problema está julgando pelas aparências, e sua mente está interpretando seu mundo à luz dos condicionamentos pré-natais, do meio, da educação e das experiências pessoais. Ao contrário, se a mente interpreta a cena por intermédio da pura atividade da alma, todo julgamento é posto de lado, enquanto do silêncio nos vem: Pai, não tenho julgamento, espero o teu juízo. E em tal humildade a visão espiritual é que ilumina a cena. No plano humano, a mente é criativa, ela pode criar o bem e o mal, e os cria. No plano espiritual, contudo, a mente não é uma faculdade criativa, mas uma larga via de percepção. Se, por exemplo, tivermos uma tela em branco diante de nós, em vez de torturar nossos cérebros buscando algo para preenchê-la, aprendemos a ficar quietos e esperar, tomando a atitude interior. Aí está a tela, Pai, pinte o quadro. Nós encontraremos ideias a fluir livremente, e dentro de nossa consciência surgirão as diretrizes do que nossa mente e nossas mãos irão executar. Em tal estado de receptividade, as invenções, as descobertas e os projetos na prancheta, ou qualquer ideia que seja necessária, serão desenvolvidos, assim como receberemos a habilidade para executar tais ideias. Assim ocorre porque a sede real da inteligência é a alma ou espírito,
e a inteligência divina atuando por meio do seu instrumento, que é a mente. Todo o segredo está em fazer a transição entre uma mente que pensa, projeta e planeja e uma mente que repouse num estado de lucidez do qual possam fluir as ideias divinas. Contudo, desde a experiência ilusória como queda do homem, a mente tem sido usada como uma faculdade criativa e é o que está na raiz dos nossos problemas e sofrimentos de hoje. Assim, quando somos chamados a ajudar nossos familiares, amigos ou os demais, ou mesmo a ajudar a nós mesmos, em vez de tentar mudar as pessoas ou as condições, ou em vez de condenar a nós mesmos ou aos outros, podemos perceber que isso é só mais uma maneira de a mente se nos apresentar. A ação de curar reside na nossa descoberta de que a mente não é um poder, a mente é larga via de percepção. Poderemos observar o quão milagrosamente isso trabalha sempre que formos induzidos a cometer qualquer tipo de erro, se não o combatermos, mas silenciosamente afirmarmos: Deus é o grande e único princípio criativo da vida, a fonte de todo o ser. Apenas Deus. Tu não terás outro Deus fora de mim, nenhum outro poder, nenhum outro Criador, mas só um. Só Deus é, e o que me aborrece não pode vir de Deus, e sim da mente. É a mente me apresentando um quadro de algum tipo de carência. Aqueles que vivem no espírito têm vislumbres do real ou da criação espiritual e são capazes de discernir o homem real, feito à imagem e semelhança de Deus, e de ver que nada jamais interfere na harmonia do desenvolvimento e revelação do homem espiritual. Contudo, no nível humano, nossa mente governa nosso corpo e todos os aspectos da criação, e os governa para o bem e para o mal. Num dia nos traz saúde e no outro a doença, num dia traz a riqueza e no outro dia a carência, pois a mente, sendo da terra, é constituída das duas qualidades, bem e mal, e por isso se manifesta e se exprime por esses extremos. Até que nos elevemos acima da mente, não poderemos estar acima dos pares de opostos. Quando transcendemos a mente e tocamos o reino do espírito, vivemos num estado de consciência diferente, não mais lançamos mão de afirmações ou negações, remédios físicos ou mentais. Agora fazemos contato com o centro espiritual, onde encontramos a paz, e então achamos ter transcendido a atividade mental do bem e do mal. Vivemos na aparência uma vida que o mundo chama normal, mas que é, na verdade, uma vida espiritual, que em grande medida é intocada pela atividade da mente sem iluminação. Corretamente entendida, a mente é um instrumento de Deus, criada por Deus. Portanto, a mente em si mesma, assim como seus produtos, é só um efeito. Não é causa, mas efeito. Apenas Deus, alma ou espírito, é causa, e o corpo e a mente, efeitos. Se permanecermos com a verdade espiritual em nossa consciência, nenhum dos males deste mundo se aproximará de nossa moradia, porque a verdade mantida na consciência passa a viver nossa vida. Vivendo numa atmosfera de discernimento espiritual e preenchendo a consciência com a verdade, momento virá em que a verdade assume a direção da nossa mente e não nos será mais necessário preencher a mente com a verdade. A partir daí, será o contrário. Não mais seremos nós a pensar na verdade, lembrando, afirmando ou meditando sobre ela. Será a própria verdade a usar nossa mente para se expressar, sempre nos usando, sempre fluindo através de nós.